Olá, de volta ao nosso canal para abençoar sua vida através da palavra de Deus. Como podemos ser usados por Deus? Através dessa pergunta, eu gostaria que você assistisse a mensagem que eu estarei gravando agora e refletisse nessa pergunta: como podemos ou como eu posso ser usado por Deus? Para tanto, eu quero usar um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Atos, alguns chamam de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 10, que diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a hora nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punha ali para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu como o mesmo que se sentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante deste acontecimento, todos ficaram cheios de espantos e assombro. Como eu posso ser usado por Deus? Ou como podemos ser usados por Deus? No final dessa mensagem, eu vou colocar um vídeo de uma história, de uma ilustração chamada Assembleia das Ferramentas. E aí você vai ter que assistir a mensagem até o final para entender o porquê dessa ilustração que conta sobre uma assembleia das ferramentas que aconteceu numa marcenaria. Todas as ferramentas queriam ser chefe, queriam mandar, e ao final, na aplicação, você vai entender que todos ou todas as ferramentas naquela ilustração são úteis. Mas o que eu quero conversar com você, que nos prestigia através desse canal, pensando o seguinte: nós estamos no mês de julho, portanto, passamos da metade do ano de 2023. E aí talvez alguns tenham o hábito de ficar ali fazendo questionamentos sobre as coisas, tipo, o que eu fiz em relação a esses 6 primeiros meses do ano? O que eu fiz no meu trabalho? Como que eu agi? Como que eu agi na minha empresa, no meu comércio, ou seja, aonde eu estou inserido? E na minha família, o que eu fiz? Como que eu agi para com a minha família? Na sociedade, enfim. É o momento de refletirmos nesses primeiros 6 meses quais foram as nossas atitudes em relação às outras pessoas. Assim como nós vimos no texto, Pedro e João subiam ao templo para orarem e encontra um homem pedindo esmola. E qual é a atitude deles? Então eu quero refletir sobre isso. Como eu posso ser usado por Deus e você também? O ser humano, Deus não o criou para ter uma vida solitária.
ou uma vida individualista. Nós precisamos ter amigos, ter companheiros, pessoas que andam conosco, que trabalhem junto conosco, que nos ajudem ou que ajudemos mutuamente as pessoas. Ou seja, neste mundo, Deus não nos deixou aqui para viver solitário. Nós sempre vamos precisar uns dos outros. Olha, quando eu gravo essa mensagem, eu preciso usar um celular, um tripé para estar inserido esse celular. O que eu quero dizer com isso? Alguém teve que fabricar esse celular, esse tripé. Alguém teve que vir à minha casa, ligar a internet para que eu possa usá-la. Ou seja, quando você vai à padaria de manhã comprar o pãozinho, alguém teve que fazer esse pão. Quando você sai para o seu trabalho indo de carro, alguém teve que fabricar aquele carro, alguém teve que pôr combustível no seu carro. Percebem? Neste mundo, nós precisamos uns dos outros. Não adianta você querer falar que vai viver sozinho, que não precisa de ninguém, que você precisa e eu preciso. E quando eu fiz a pergunta inicial, como eu posso ser usado por Deus, ou como Deus quer me usar, é sobre isso que eu quero compartilhar. Eu posso ser usado por Deus e você também, quando eu mantenho uma vida de comunhão. Sim, comunhão com Deus, primeiramente. O texto diz no versículo 1 ao 3 que foram juntos ao templo orar. Ou seja, Pedro e João foram ao templo para ter comunhão com Deus. A hora nona, que diz no texto, corresponde a 3 horas da tarde. E no costume judaico, eles tinham que ir 3 vezes ao templo por dia para orar. 9 da manhã, 12 horas e 15 horas, que é a hora nona, que o texto relata. Então, se eles iam no templo 3 vezes orar, eles tinham comunhão com Deus. Então, eu posso ser usado por Deus tendo comunhão, mantendo uma vida de comunhão, primeiramente com Deus e depois com outras pessoas. Eles estiveram juntos outras vezes, em Lucas 5, de 1 a 10, em João 20, versículo 3, em Atos 4, de 3 a 13, Pedro e João estiveram junto com outras pessoas, ou pregando o evangelho, ou ouvindo alguém, ou ajudando alguém. Então, eu posso ser usado por Deus e você também, mantendo uma vida de comunhão. Comunhão com Deus, essa daí é imprescindível na minha e na sua vida. Eu não posso viver nesse mundo sem deixar de ter comunhão com Deus. E como eu tenho comunhão com Ele? Eles aqui estavam indo ao templo orar. Quando eu leio a Bíblia, eu também estou em comunhão com Deus. Quando eu procuro ir ao templo de uma igreja evangélica, eu também estou tendo comunhão com Deus. E com outras pessoas, é quando eu convivo com meus amigos, com meus vizinhos, com meus colegas de trabalho, com meus familiares, uma convivência harmoniosa, uma convivência de ajuda mútua. Então eu tenho comunhão. Mas eu ainda posso ser usado por Deus quando eu mantenho uma vida de compaixão. Isso mesmo. Eu preciso, para ter uma vida, para ser usado por Deus, ter uma vida de compaixão. Como? Dando aos necessitados. No texto que lemos, diz que o coxo, ele era aleijado, coxo, de nascença. E ele era levado ao templo pelos amigos. Percebe a comunhão com as outras pessoas? Olha aí, ele era levado pelos amigos. O versículo de 4 a 5 faz isso. Então eu preciso neste mundo, eu não posso viver uma vida de individualismo. Eu preciso dos outros. E eu tenho uma vida de compaixão quando eu ajudo pessoas. Quando eu dou aquilo que eu tenho.
Eu ofereço o que eu tenho de melhor. Pedro e João ofereceram o quê? A fé em nome de Jesus, versículos 7 e 8. Mas eu posso ajudar uma pessoa oferecendo meu ombro amigo para ele chorar. Eu posso estender a mão para ajudá-lo de alguma maneira. Existem inúmeras formas de eu manter uma vida de comunhão, de compaixão, ajudando os necessitados e dando aquilo que eu tenho. Então, eu posso ser usado por Deus. E Deus quer me usar, assim como você também. Primeiro, tendo uma vida de comunhão com Deus e com as pessoas. E depois, tendo uma vida de compaixão, dando aos necessitados, ajudando as pessoas e dando aquilo que você tem. E eu tenho certeza que você tem alguma coisa para oferecer. Por mais que a pessoa diga, eu não tenho nada, eu é que preciso de ajuda. Sim, todos nós precisamos de ajuda, mas todos nós também temos algo para oferecer para alguém. Então pense nisso, reflita nisso, desse mês de julho para frente, os últimos 6 meses do ano. Faça uma reflexão. O que você fez de janeiro a junho? Será que você se enquadra nessas palavras minhas até agora? E eu posso ser usado por Deus tendo uma vida consciente. Sim, uma vida consciente a respeito da minha própria limitação. Muitas vezes não possuímos os que as pessoas querem ou precisam. Então temos que ser honestos. Temos que ter a consciência de falar para aquela pessoa, olha, você está precisando disso, isto eu não tenho, mas eu posso te ajudar assim. E você ter uma vida de consciência, ser consciente da situação. Eu preciso também ser consciente a respeito do poder de Deus. O poder para atender às necessidades das pessoas não está em mim, nem em você. Está em Cristo Jesus. Nós somos apenas canais. Ali naquele momento, Pedro e João dizem o que para o homem? Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus. Ou seja, o milagre aconteceu, não foi porque Pedro e João fizeram. Eles foram canais. Então eu tenho que ter consciência da minha limitação, de que eu não sou nada, de que eu não sou ninguém, mas que nas mãos de Deus eu posso ser usado por Ele ajudando as pessoas. E eu posso ser também usado por Deus tendo uma vida comprometida. Comprometida de que maneira? Testemunhando a respeito de Jesus, como eu já disse, em nome de Jesus levanta-se. Ou seja, Pedro e João tinham um compromisso com Deus e por isso estava testemunhando de Jesus. Você também pode fazer isso. Você pode ter uma vida comprometida com Deus. E como que é ter uma vida comprometida com Deus? Se arrependendo dos pecados, confessando os seus pecados e entregando a sua vida a Jesus. E a partir daí vivendo uma vida de compromisso. Compromisso com a leitura da palavra. Compromisso com a oração. Compromisso com a obediência, que é o fator primordial na vida de uma pessoa. Ter compromisso com Deus é ser obediente. E aí, deixando Deus te usar. Pedro e João, ele fez isso. Eles fizeram isso. Eles deixaram Deus usá-los ali. Eles subiam ao templo para orar, para ter uma vida de comunhão com Deus naquele momento. Mas por eles terem uma vida comprometida com Jesus, eles se deixaram ser usados. Deus quer usar a sua vida. Então a minha palavra inicial sobre fazer uma reflexão dos primeiros 6 meses do ano é justamente sobre isso. Como que você viveu até aqui? O que você fez até aqui?
Como que você agiu para com as pessoas até aqui? Você foi obediente a Deus? Você deixou ser usado por Deus? Para sermos usados por Deus, nós precisamos, primeiramente, de ter uma comunhão com Ele. Sim, uma comunhão íntima com Jesus. Ter uma vida também de comunhão com as pessoas. Você não é único nesse planeta, e nem eu. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos das outras pessoas. As outras pessoas precisam de nós. É assim que o mundo vive. Como que funciona um carro? Ele precisa de vários equipamentos para ele funcionar, para ele ser útil para mim e para você. Ou seja, um carro é um conjunto de coisas que ali mutuamente funcionando nos ajuda. Ser usado por Deus é assim, é ter comunhão com Deus, ter comunhão com as pessoas, ajudando aos necessitados, reconhecendo que somos limitados, mas que o poder vem de Deus. Precisamos estar sempre prontos para, em qualquer circunstância, dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Quando você põe a mão no arado, você não pode ficar olhando para trás. O que é arado? Para muitos que não conhecem, é uma ferramenta agrícola que existia antigamente, hoje não mais com a tecnologia, não precisa mais desse tipo de ferramenta, mas no passado se usava. Era uma ferramenta que você arava a terra manualmente. Mas se você olhasse para trás, você desviava o seu foco do que você estava fazendo. Jesus, usando o arado, ele falou isso. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Ou seja, você quer ter uma vida de comunhão com Deus, com as pessoas, você precisa ter uma vida de compromisso, de reconhecimento da sua limitação. Faça aquilo que Deus colocar nas suas mãos, mas não fique olhando para trás, olhando para os problemas, olhando para as circunstâncias. Olhe para frente, olhe para Jesus. Por isso eu incentivo você a ir até o final dessa mensagem e assistir o vídeo com a Assembleia das Ferramentas, para ver que interessante naquela ilustração as lições que eu e você podemos tirar. As ferramentas, cada uma delas se julgava ser melhor que a outra por fazer determinada função. Mas no final, o homem que entrou na carpintaria para formar um móvel, ele usou todas as ferramentas. E eu já estou te dando uma palhinha do que é o vídeo. Vale a pena assistir. Então, pense nisso. Como podemos ser usados por Deus? Como você pode ser usado por Deus? Você tem 6 meses ainda de 2023 para refletir sobre isso. E se você não teve uma vida usada por Deus até aqui, é o momento de você fazer um concerto com Ele, falar para Ele, pedir perdão para Ele pelos erros ou pelas falhas, ou por ter deixado de ajudar alguém ou ter comunhão com alguém. E que Deus possa te abençoar. E eu estou aqui do outro lado, através desse canal, pronto para te ajudar. Basta você querer, basta você permitir, basta você fazer contato comigo. E eu estarei pronto para te ajudar. Porque um dia alguém me ajudou. Hoje eu estou aqui, vivendo a palavra de Deus, porque alguém me ajudou, alguém me ensinou, alguém falou comigo desse grande amor de Jesus. E eu vivo esse amor hoje. E quero passar para você também, se assim você ainda não o tem. E que Deus te abençoe.
Que Deus possa usar a sua vida e que você possa se deixar ser usado por Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Logo de cara, o martelo exerceu a presidência, mas os participantes exigiram que ele teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho. E, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito com os outros. A lixa acatou a decisão, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo as suas próprias medidas, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou todo o material e iniciou o seu trabalho. Ele utilizou habilmente o martelo, a lixa, o metro, o parafuso e muitas outras ferramentas. Finalmente, a rústica madeira se converteu num maravilhoso móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reiniciou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos. Mas o carpinteiro aprendeu a trabalhar, principalmente com as nossas qualidades. Assim, não devemos pensar em nossos pontos fracos. Devemos, sim, nos concentrar em nossos pontos fortes. Todos entenderam que o martelo era forte, que o parafuso unia, que a lixa era especial para eliminar asperezas e que o metro era sempre preciso e exato. Naquele momento, o grupo de ferramentas se sentiu como uma equipe, capaz de produzir as coisas mais maravilhosas e surpreendentes. Isso ocorre com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade valorizar os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas da nossa vida. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar e desenvolver qualidades, isso é para os sábios.